o hipotálamo fica abaixo do tálamo. Se eu deixar todo mundo transparente, ó, você verifica que o hipotálamo está aqui, ó, em verde. Ele fica logo abaixo do tálamo aqui. E tem outros órgãos em volta dele. Então ele pode estabelecer diversas comunicações, porque ele fica dividido em 4 áreas de anterior para posterior, e ele também tem divisões de medial para lateral. Então ele pode se conectar com órgãos que ficam à frente dele, acima dele e dos lados dele. Então é muito importante que você entenda que o hipotálamo, que é essa estrutura abaixo do tálamo, evidentemente, ele vai estabelecer conexões com o tálamo, porque ele tem proximidade física com o tálamo, com o sistema límbico, porque estabelece conexão física, com os corpos mamilares, amígdala, hipocampo, que está aqui, ó. Isso aqui é o hipocampo. E com a área pré-frontal do cérebro, que são áreas emocionais e relativas à memória. E o hipotálamo também, ele tem conexão com a glândula hipófise aqui, ó. Então aqui está a hipófise. Então eu tenho uma haste de ligação do hipotálamo com a hipófise aqui, ó. Vocês estão vendo ela aqui? Ela vai vir aqui, ó. Então aqui é o trato óptico, tá? Então eu já vou mudar a vista para vocês verem. Embaixo aqui eu tenho o infundíbulo, ó. E o infundíbulo é uma importante via de conexão física entre o hipotálamo e a hipófise. E o hipotálamo ele tem também fibras simpáticas e parasimpáticas para controle de todos os órgãos do corpo humano. E essas fibras, evidentemente, vão atravessar o tronco encefálico. Então, o hipotálamo ele estabelece conexões importantes, tanto com órgãos adjacentes, quanto com vísceras longe dele, tá bom? Então é muito importante isso. Então dá uma olhada aqui, isso que eu falei para vocês, olha aqui o infundíbulo. Aqui, ó, isso aqui é o infundíbulo, ó. É a haste de conexão entre o hipotálamo e a hipófise aqui, ó. Tá? Então tá aqui o hipotálamo, ó. Hipotálamo, essa é uma das conexões mais famosas do hipotálamo. Infundíbulo e aqui a glândula hipófise. Então tá aqui uma conexão física entre a hipófise e o hipotálamo. Sabe que isso explica, em grande parte, o surgimento das famosas doenças psicossomáticas, né? Que são aquelas doenças de origem psicológica, mas de alguma forma se manifestam no seu corpo físico. Primeira coisa, o que você tem que saber? Que o hipotálamo regula a sua homeostase, ou seja, o seu metabolismo em repouso, principalmente, o seu comportamento emocional e sexual, então segura aí, e a sua vida vegetativa, ou seja, o funcionamento dos órgãos internos involuntários. Resumindo, regula a sua sobrevivência. Quem te mantém vivo é o hipotálamo. É um órgãozinho de cerca de 4 gramas, de 3 a 4 gramas, te mantém vivo. Então aqui eu vou ter o suco hipotalâmico, que ele separa o que é tálamo, que é essa bolinha aqui de cima, do que é hipotálamo, que são esses núcleos abaixo. E o hipotálamo, que é essa parte de baixo, ele é dividido em 4 partes aqui, ó. 4 áreas, ó. Olha que fácil, ó. Área 1 aqui, ó, é a área pré-óptica. Área 2, supraóptica. Área 3, tuberal. E aqui a área 4, que é a área mamilar. São as 4 áreas. A gente percebe que através dos núcleos pré-ópticos, a gente tem comunicação com o cérebro pré-frontal aqui, ó. Tá? Através da área supraóptica, a gente tem conexão com a hipófise. Aqui no caso com a hipófise posterior. Aqui o núcleo arqueado tem relação com a hipófise anterior e essas outras áreas hipofisárias aqui, elas têm relação com o sistema límbico, que é o sistema do contorno aqui, ó. Tá? Então eu vou ter aqui o sistema límbico, inclusive o fórnix, que é isso aqui, ó, faz parte do sistema límbico. Então por isso que o hipotálamo estabelece tantas funções para o corpo humano. E evidentemente o hipotálamo também, ele vai ter fibras, né, provenientes do nervo vago, né? Ele vai ter aqui parte de fibras para a formação do nervo vago, para o controle das suas funções viscerais. Então tá aqui, ó. Quais são as conexões do hipotálamo? Lembrando, fonte, Machadão, que página? 221. As conexões do hipotálamo se dão com o sistema límbico, através do hipocampo, amígdala e área septal. Ou seja, por causa disso aqui, ó,
e da sua conexão com a área pré-frontal, que é essa área mais anterior aqui, ó, que a gente tem ao hipotálamo, que pertence ao lobo frontal, essa é a área pré-frontal. Isso aqui, ó, essas conexões são responsáveis pelo seu comportamento emocional e memória. Então, a sua memória e comportamento emocional, elas são funções do sistema límbico e da área pré-frontal. Então, por esse motivo aqui, por essas conexões do hipotálamo aqui com o sistema límbico e com a área pré-frontal do cérebro, a gente tem o hipotálamo controlando suas emoções e sua memória. Conexões do hipotálamo com as vísceras. Com as vísceras eu tenho conexões viscerais aferentes e eferentes. A maior parte da conexão que a gente tem aí se dá através do nervo vago, tá bom? Dos exemplos que a gente dá dessa conexão visceral aqui de controle do hipotálamo é o controle hipotalâmico sobre a medula suprarrenal. Então, a partir do momento que você tem medo, o hipotálamo vai mandar uma mensagem direta para sua medula suprarrenal para te deixar mais forte ou para fugir daquilo ou para lutar contra aquilo. Então, a gente tem aí conexões viscerais aferentes e eferentes. Evidentemente, aferentes diz respeito à sensibilidade visceral e as conexões eferentes dizem respeito à motilidade visceral. Essa que a gente falou agora de secreção suprarrenal na medula, né, de adrenalina e noradrenalina, é um tipo de conexão visceral que a gente tem do hipotálamo. É tipo uma ligação direta do hipotálamo com a medula suprarrenal. Ele tem conexões com a hipófise, tanto com a neurohipófise quanto com a adenohipófise. A conexão física do hipotálamo com a hipófise se dá através do infundíbulo, é uma haste. Então a gente tem que ter uma conexão física entre os dois, tá? Que é essa haste. Por quê? Porque os núcleos paraventricular e supraóptico da área supraóptica do hipotálamo, elas vão controlar a secreção de hormônios que vão ficar armazenados aqui na neurohipófise, na hipófise posterior. Então é importante que você entenda que essa haste aqui é uma haste importante porque eu tenho neurônios secretores que vão passar por essa haste. Então existe uma ligação física entre a área supraóptica e com a hipófise posterior através do infundíbulo, tá bom? Então a neurohipófise fica conectada com o hipotálamo através do infundíbulo porque passam ali neurônios secretores, células neurosecretores. E a adenohipófise, Rogério? Aqui a gente tem o núcleo arqueado, ó, o núcleo infundibular. Esse núcleo arqueado, ele praticamente vai controlar toda a secreção hormonal da adenohipófise, da hipófise anterior. Por quê? Porque ele vai secretar hormônios e esses hormônios secretados eles vão passar aqui pelo infundíbulo através do chamado sistema portal hipofisário. É um sistema de transporte de hormônios entre o hipotálamo e a hipófise. E aí a gente vai ter esse sistema portal atravessando através do infundíbulo aqui, ó, do hipotálamo para a hipófise. Então esse controle da adenohipófise através do núcleo arqueado se dá pelo sistema portal. Então o núcleo arqueado secreta esses hormônios nesses vasos sanguíneos do sistema portal e o sistema portal hipofisário transporta esses hormônios para a hipófise anterior. O hipotálamo tem conexões importantes também com o sistema sensorial, principalmente regiões erógenas, como peitinho, região genital. A sensibilidade dessas regiões, ela chega ao hipotálamo para estimular a ereção, tanto feminina quanto masculina. Olha que interessante. Então, essas conexões com o sistema sensorial de áreas erógenas controlam o seu comportamento sexual. E também tem umas áreas também como pescoço, orelha, que mandam aí conexões com o sistema sensorial hipotalâmico, tá? Então é muito importante. E pelo fato do hipotálamo estar conectado com a área pré-frontal, aqui na área pré-frontal a gente tem o chamado rinencéfalo. Então a gente tem também memórias e emoções associadas com os cheiros. Então, essa parte sensorial, né, de odores, né, você sentir um perfume, nossa, eu lembrei, né, aquela memória ruim, né, lembrei da ex-namorada, da ex-mulher, por causa de um perfume, isso é normal,
porque a gente tem conexões, né, do rinencéfalo aqui na área pré-frontal com o hipotálamo. E o hipotálamo tem conexão com áreas emocionais. Então isso vai remeter a uma emoção antiga, seja boa ou seja ruim, mas remete a emoções. Para isso que serve o seu hipotálamo. Então isso é uma parte do sistema sensorial que está relacionado ao hipotálamo também. E também para a regulação do seu ritmo circadiano, né, do seu ritmo do dia a dia. Você verifica aqui que esses núcleos aqui, eles ficam logo acima do quiasma óptico. Então a gente tem o quê? A gente tem os olhos que captam luz, aí eles vão cruzar no quiasma óptico. E esse quiasma óptico fica logo abaixo do hipotálamo. Então a gente tem conexões aferentes aqui do quiasma óptico, do nervo óptico, com o hipotálamo, o que vai regular o seu ritmo circadiano dependendo da luz que entra nos olhos, né? Se tem mais luz entrando nos olhos, isso estimula a sua vigília. Então, a regulação da vigília e do sono também é uma função do hipotálamo, porque ele tem conexões sensoriais com o quiasma óptico, dependendo da entrada maior ou menor de luz nos olhos. Então, isso é muito interessante. Cara, o hipotálamo é sinistro, cara. Então, você tem que entender essas funções mais abstratas para entender como o hipotálamo funciona.